Independente da área que você atua ou vai atuar dentro da agência, você precisa saber como uma campanha publicitária pode ser estruturada e ter uma visão 360 graus dela. Hoje eu vou te mostrar como podemos desenhar uma campanha e como montamos um plano de comunicação, ou como muitos chamam aí, um comms plan. O plano de comunicação serve para a gente definir como a campanha deve ser em cada uma das etapas que ela tem. Eu sou o Bruno Lobo, sou diretor de estratégia e comecei esse canal para ajudar você a se preparar, estudar e evoluir na sua carreira publicitária. E você sabe que não tem muitos diretores de publicidade aqui no YouTube dividindo o conhecimento com você, né? Então já deixa o like, se inscreve no canal, aumenta o volume e bora pro vídeo. Quais são as estruturas principais de uma campanha publicitária? Toda campanha precisa começar de algum lugar. Portanto, a primeira estrutura-chave de uma campanha é a sua abertura. Na abertura, a campanha apresenta o seu conceito e geralmente traz uma big idea, um termo muito comum na publicidade para nomear uma ideia que apresenta a proposta de comunicação daquela campanha. A ideia de comunicação é o core da campanha e é o que deve ser comunicado para as pessoas. Vamos olhar um exemplo para entender melhor. Como você pode ver nesse vídeo, a ideia de comunicação por trás dessa campanha é mostrar que as massas Adria não são como qualquer outra massa. Elas são feitas com ingredientes selecionados e ajudam você a fazer pratos saborosos que são capazes de arrancar elogios. Mas eu tenho um outro exemplo também para te mostrar aqui. Vamos ver esse exemplo do Banco do Brasil. A ideia de comunicação por trás dessa campanha era mostrar que o Banco do Brasil tinha soluções de acessibilidade para pessoas surdas e estava pronto para atender essa comunidade. Em ambas as campanhas nós trabalhamos ideias de comunicação claras e big ideas que conseguiam transmiti-las de forma eficiente e bastante criativa. Então, quando você está definindo a abertura da sua campanha, você vai precisar ter bem claro a ideia de comunicação e a big idea que vai apresentá-la ao mundo, através de um conceito eficiente e um formato ou ideia criativa muito poderosa. Agora note que nem sempre você vai fazer a abertura da sua campanha com um filme publicitário. Eu trouxe alguns exemplos que eu trabalhei para você poder entender melhor. Nesse outro exemplo da marca Piraquê, o formato que faz a abertura da campanha é uma ação digital inovadora. O banner de aceitar cookies no wall foi trocado por um banner para você aceitar cookies de verdade. Dessa maneira, a campanha dos novos cookies Piraquê começou com uma ação de sampling em um formato inovador de mídia.
Nesse outro exemplo gringo que eu trouxe aqui, você consegue ver que a campanha começa com uma grande ativação de Out of Home, em grande escala, com direito a collab com marcas grandiosas e bastante conhecidas e um monte de outros lugares legais. Nesse exemplo, o Bing, sim, aquele buscador que luta pelo seu espaço diante da gigante Google, precisa trazer tráfego para o seu site e seu sistema de navegação de mapas. Se aproveitando de um grande ícone da cultura pop e do lançamento da biografia dele, do Jay-Z, esse que se tornou um dos meus favoritos porque ele quebra um pouco as normas gerais de começar uma campanha com um grande filme e mostra que o poder de uma grande ideia ela pode se manifestar em qualquer formato e isso pode ser essencial para você abrir uma campanha de uma forma bastante poderosa. Nesse exemplo que você está vendo, a cada dia uma página da biografia era lançada no exato local onde a história dela se passava, fazendo as pessoas quererem colecionar as páginas e usar o navegador Bing para poder encontrá-las, alcançando assim a grande missão do briefing, que era fazer o buscador ser mais usado e mais conhecido entre as pessoas. Então veja, tem várias maneiras de você abrir uma campanha. Você ainda pode ter um período pré-campanha, pré-abertura de campanha, trabalhando, por exemplo, um teaser, uma ação de influenciadores, como um grande abre-alas, como essa ação aqui da Renault com a Maísa. Ou você pode também, no lançamento da sua campanha, até propor um lançamento apoteótico de um carro, mesmo antes do lançamento do próprio carro, como esse exemplo aqui da Nissan. Então, quanto mais criativo e disruptivo for a abertura da sua campanha, mais você vai conseguir chamar a atenção para ela, conseguindo atrair a atenção das pessoas e garantindo o brand linkage, que nada mais é do que a associação entre a marca e a campanha. Ou vai me dizer que você nunca lembrou de uma campanha e fica se penando para descobrir de que marca é. Quando isso acontece é porque faltou brand linkage, ou seja, faltou link entre a marca e a ideia criativa que encabeçou a campanha. As pessoas conseguem lembrar do elemento criativo, mas não associaram ele a nenhuma marca. E se você consegue esse brand linkage, você também consegue ajudar as próximas fases da sua campanha. Afinal, o consumidor vai conseguir reconhecer a campanha ao ser impactado por novas peças. Beleza, então depois que uma campanha foi devidamente iniciada, a gente começa a fase de sustentação. Nessa fase, o principal foco é alcançar os objetivos de mídia e atender completamente o briefing. Por exemplo, se a campanha tem um alvo para cobertura do público, é na sustentação que a ênfase de mídia ela é feita para alcançar essa cobertura. Se a gente quer trabalhar com mais de um público ou com mensagens específicas, é na sustentação que esse trabalho vai alcançar maior capilaridade. Nessa fase, a campanha vai se esticar por todo o período de veiculação previsto. Nosso papel, então, como publicitário, é dar a vida mais longa possível e sermos o mais efetivos possível durante a etapa de sustentação. Você vai se preocupar, então, em acompanhar os resultados, primeiro em tempo real, para fazer qualquer ajuste de rota que seja necessário. Você também deve acompanhar a repercussão da campanha, ou seja, o que as pessoas estão falando da campanha. Afinal, a gente consegue
lembrar de grandes e icônicos exemplos de campanhas publicitárias que, após o lançamento, uma mensagem específica da fase de sustentação acaba saindo errado e derrubando a campanha, como é o emblemático caso do Zora of Homes, dessa campanha aqui de Skol. Agora, uma coisa importante que não é tanto novidade, mas é sempre bom falar, o consumidor ele não é linear, ou seja, ele pode se deparar com sua campanha só na fase de sustentação e não ter visto absolutamente nada da fase de abertura. Por isso, não construa campanhas que, se o consumidor chegar na metade, ele vai se perder completamente e não vai entender a ideia de comunicação proposta. Em todo o tempo, em toda a campanha, independente da fase ou do formato, a ideia de comunicação ela precisa ser entendida e tudo precisa construir para ela. Agora, tem campanha que vai ter uma parte adicional em sua estrutura, que é o seu retorno. Algumas estratégias, pelos mais variados motivos, pedem que uma campanha seja veiculada por um período, saia do ar e depois retorne. Essa parte da campanha eu vou chamar aqui de continuidade. Ela não vai existir em todo tipo de campanha publicitária, mas quando ela existir, você precisa saber o que fazer com ela. Para dar continuidade a uma campanha, você precisa de duas coisas. Primeira coisa, ser fiel à ideia de comunicação original, a da primeira etapa. E por que isso? Se a campanha tiver sido bem executada, o consumidor vai lembrar dela e se interessar em acompanhar o seu desdobramento. Segunda coisa, traga algo novo. A comunicação não pode se repetir por inteiro, senão ela vai virar paisagem. Renova de alguma forma a campanha, seja dando foco em outros produtos, lançando um novo filme, trazendo algum elemento diferente na parte visual ou um complemento de mensagem claro que mostra essa continuidade. Vou te mostrar um outro exemplo de piraquê, que é um novo filme, isso tem um quê de piraquê, que retornou ao ar agora em 2023, nessa segunda fase da campanha publicitária, com a Ludmilla, mas com uma música nova, inteiramente nova, um novo filme, e agora a campanha passa a dar ênfase a um grupo específico de produtos do portfólio da marca, que é a família de biscoitos maltados. Outra coisa importante é que, geralmente, em uma nova etapa, na fase de continuidade da campanha, você vai precisar também de um novo plano de mídia. Ou seja, a campanha ela vai se desdobrar em vários meios e formatos novamente. Portanto, cara, vale aqui as mesmas regras da etapa de sustentação. Foque em estruturar uma campanha que consiga abranger os KPIs de mídia planejados e construir bastante brand linkage, se apropriando, claro, do brand linkage já criado na primeira fase. Conforme você for resgatando alguns signos importantes da fase 1, você consegue também herdar um pouco desse brand linkage na fase 2, mas você precisa que a fase 2 continue construindo brand linkage para sua campanha ser percebida como um todo e associada com a marca que está ali fazendo e promovendo aquela ideia publicitária, aquela ideia criativa que você está liderando. Beleza, agora que você consegue ver as estruturas de uma campanha com mais clareza, você precisa desenhar essa campanha para atender a cada objetivo do briefing. Para conseguir isso, você precisa ter uma definição de objetivos de briefing muito bem alinhada e uma estratégia bastante efetiva para alcançar esses resultados. Eu não vou falar nesse vídeo das fases necessárias para você idealizar uma campanha. Esse é um outro assunto e fica para outro vídeo. Mas eu vou reforçar a necessidade de alguns elementos na fase de briefing que são importantes para você prever o quão estruturada vai precisar ser a sua campanha. O primeiro elemento é saber muito bem o objetivo de negócio,
o objetivo de marketing e o de comunicação. E, cara, não é a mesma coisa. E aí, para te ajudar a diferenciar, eu vou te mostrar aqui um exemplo fictício. Vamos considerar uma empresa fictícia de eletrônicos. Essa empresa ela pode ter como objetivo o seguinte. Primeiro, o objetivo de negócio seria aumentar a participação no mercado de smartphones em 15% no segundo semestre do ano. Se esse é o objetivo de negócio, um objetivo possível de marketing seria o seguinte: lançar uma nova linha de smartphones de última geração focada no público milênio, com recursos adicionais e preço competitivo. E se esse é o objetivo de marketing, o objetivo de comunicação poderia ser aumentar o reconhecimento da marca entre o público, esse alvo jovem, comunicando os diferenciais dos novos smartphones e gerando interesse nas redes sociais. Veja que a forma mais simples de você entender cada função de cada um desses objetivos é o seguinte: o objetivo de negócio é o movimento estratégico que a empresa precisa fazer para gerar resultado. Já o objetivo de marketing é o que o departamento de marketing precisa fazer para que a empresa caminhe na direção desse objetivo de negócio. E o de comunicação é a abordagem necessária para o objetivo de marketing ser alcançado. Se você entender essa correlação entre eles, vai ser muito fácil você conseguir alocar cada um dos objetivos. E aí, saber o objetivo de negócio e de marketing do seu cliente ajuda você a montar uma campanha que realmente trabalhe para construir eles, ou seja, definir um objetivo de comunicação que realmente vai alcançar o resultado ali esperado do briefing. Tá, e o que isso influencia a estrutura da campanha? Cara, em tudo. Ninguém investe em comunicação sem querer algo em troca. Dessa maneira, se o seu cliente quiser crescer em vendas ou em um público específico, a campanha terá que gerar esse resultado. Alguns resultados são mais ousados que outros e pedem também campanhas mais ousadas que outras. Mas se você não souber com clareza para o que você está criando, cara, dificilmente você vai ajudar o seu cliente a alcançar o seu resultado. Você pode até ganhar um prêmio criativo com a campanha, mas se ela não respondeu aos objetivos que geraram ela, os objetivos de briefing, cara, foi praticamente uma perda de dinheiro alheio. Para finalizar, então, após entender os objetivos e ter um briefing bem claro, você deve executar a campanha. E aí você vai pedir ao estrategista, se você não for o estrategista, para desenhar um plano de comunicação, o tal do Consplan que a turma toda aí adora, que nada mais é do que um desenho da estrutura da campanha através da lente dos objetivos de cada fase e o direcionamento de mensagem e mídia para cada uma delas. Resumo breve de Consplan aqui para você entender o que é e como montar é o seguinte. Então vamos começar. Essa é uma cara de um plano de comunicação em uma única página. O tal do Consplan nada mais é do que um plano de comunicação, certo? E o plano de comunicação é um plano estratégico que detalha as estratégias e táticas de comunicação para atingir os objetivos de marketing de negócio. Ele vai fornecer uma estrutura para coordenar as atividades de comunicação, garantindo que você vai entregar a mensagem certa público certo através dos canais ou os formatos mais oportunos para isso ser feito de maneira consistente. Então, quando a gente olha para esse mapa aqui de plano de comunicação, a gente vai começar justamente resgatando as principais diretrizes do briefing, começando pelo objetivo de comunicação. A gente vai precisar então ter muito claro o objetivo de comunicação que a gente precisa responder com a nossa campanha. E resgatar o objetivo de comunicação aqui vai ajudar para que, durante toda a apresentação da estrutura de campanha, a gente consiga ver que a campanha está respondendo a esse objetivo de comunicação. Da mesma forma, resgatar o público da campanha é essencial para a gente perceber que toda a campanha é desdobrada com o foco de alcançar o público dela. Então, voltar com as duas diretrizes é essencial para a gente poder apresentar a nossa estrutura de campanha sem que haja dúvida de que a gente está respondendo ao briefing. Depois de resgatar essas diretrizes, a gente vai apresentar a ideia de comunicação. Como eu te mostrei ao longo desse vídeo várias propostas de ideias de comunicação, é aqui que você vai escrever a Big Idea, a proposta de comunicação que responde ao briefing. Esses são os 3 elementos essenciais para a gente perceber que tudo que a gente está desdobrando responde a uma mesma ideia de comunicação e constrói para essa mesma ideia de comunicação, a qual responde aos
objetivos do briefing. Uma das coisas importantes para ter nesse mapa é uma timeline, onde a gente vai conseguir colocar todo o período que a campanha vai acontecer aqui. Se ela for durar um mês só, você vai poder aqui usar então semanas ao invés de meses ou dias ao invés de semanas também. Beleza? Coloque aqui a timeline que funciona para a sua campanha e que consegue dizer para todos nós aqui qual é o período que a gente vai estar vendo acontecer essa campanha. E aí dentro dessa timeline você vai começar a abrir as estruturas da sua campanha. Então digamos que a sua campanha vai ter uma fase de abertura, depois vai ter uma fase de sustentação, vai ficar um tempo fora do ar e depois ela vai vir para um novo flight aqui que a gente vai chamar de continuidade. Você vai dar continuidade a uma campanha que estava sendo veiculada, vai ressuscitar essa comunicação, apresentando ali novos elementos. Agora que você tem as suas principais fases alocadas dentro da sua timeline, a gente precisa construir o que vai acontecer nessas fases para poder desdobrar a ideia de comunicação que foi proposta. Nesse modelo unificado que eu trouxe aqui para você ver, eu trago os seguintes elementos. O primeiro deles é a barreira de comunicação que a gente precisa vencer nessa etapa. Então, por exemplo, digamos que você está trabalhando um produto que ele vai ser lançado ao mercado. A gente pode trabalhar aqui uma barreira do desconhecimento desse produto ou o não interesse por esse produto também, como uma barreira que a gente vai precisar vencer através da comunicação. Uma vez definido a barreira, a gente consegue enxergar melhor o papel da comunicação, que é a função da comunicação nessa etapa da campanha para vencer essa barreira. E a mensagem a ser comunicada é o como. Então, se eu tenho, por exemplo, uma barreira que é o não conhecimento do produto, o papel da comunicação vai ser apresentar esse produto de forma a ele encontrar esse produto como uma grande solução ali para algum momento ali da vida dele. E o que precisa ser comunicado para que as pessoas vejam esse novo produto como uma solução? Aí você vai construir aqui qual é o diferencial do produto ou qual é a proposta de valor que o produto tem para você poder realmente mostrá-lo como uma grande solução para a vida das pessoas. Então, essa sequência barreira, papel e mensagem, elas são totalmente interdependentes. Você precisa entender o que você precisa vencer na mente do consumidor, ter isso como função da comunicação e então pensar em qual é o elemento de mensagem que precisa ser comunicado para você realmente ter êxito nessa fase que você está trabalhando. Uma vez isso muito bem estabelecido, você consegue já de pronto estabelecer os objetivos de mídia e os canais e formatos que você vai precisar usar para poder fazer esse trabalho aqui que você acabou de definir. Então, se você está lançando um produto no mercado, muito provavelmente você vai ter ali como objetivo de mídia fazer uma campanha de awareness. Se você vai trabalhar aqui a busca pelo conhecimento de um produto, você possivelmente vai também precisar de meios de comunicação de massa. Então a gente já consegue ver que você provavelmente vai optar por canais e formatos massivos para poder ter o maior alcance naquele público-alvo, para tornar o seu produto conhecido através daquela mensagem que você está comunicando. Então cada uma dessas linhas dessa tabela vai conseguir trazer para quem estiver ouvindo sobre a sua estratégia de comunicação o que vai acontecer e por que vai acontecer e como vai acontecer a estrutura de cada fase da campanha. E aí não tem segredo, a gente vai replicar essas mesmas linhas para as próximas fases da campanha, conseguindo então descer tudo o que acontece em cada uma das fases do nosso consplaining. Esse mapa aqui que a gente está vendo, a gente pode inclusive usar para poder brifar ou trabalhar de maneira conjunta com a mídia e com a criação. Com a criação, para a gente trabalhar um pouco melhor a mensagem a ser comunicada e pensar em o que eu preciso falar em cada etapa da minha campanha, e também com a mídia para poder definir os objetivos, canais e formatos que mais fazem sentido para a campanha. Muitas vezes, depois de usar o mapa dessa maneira com as áreas, a gente pode adaptar essas duas últimas linhas para uma visão timeline macro de mídia, onde a gente poderia colocar aqui a nossa escolha de canais e de formatos também numa visão
de timeline para a gente poder ver quando as coisas vão ao ar e quanto tempo elas duram também dentro da nossa campanha. Uma outra coisa que você pode fazer nesse formato é deixar do lado de cada e-mail ou de cada formato a definição do KPI ou do investimento que foi alocado nesse e-mail ou nesse formato também, igual eu estou ilustrando aqui na caixinha escrita cinema. Tem também uma galera que, em vez de timeline, prefere desenhar quando que acontecem os flights da campanha e acabam optando por algum desenho parecido com esse aqui, onde você usa esses modelos triangulares para mostrar quando o e-mail, quando o formato, ele vai protagonizar ou ele vai ser lançado, iniciado dentro da estrutura da campanha e por quanto tempo ele vai durar também. Muitas vezes esse formato triangular ele é usado para a gente também ter uma noção de peso do e-mail dentro do plano de mídia. Ou seja, o triângulo mais alto implica também em um formato ou em um canal onde a mídia vai colocar muito mais investimento e esse e-mail ele é muito importante dentro daquela fase da estrutura da campanha. Enquanto os triângulos mais baixinhos eles vão ter pesos menores ou mais lineares ou de longo período dentro da campanha. Uma outra adaptação que você também pode fazer dentro do seu plano de comunicação é mudar a parte de cima para que ela traga mais diretrizes do briefing, como por exemplo o objetivo de marketing, não só o objetivo de comunicação, e as praças onde vai ser veiculada essa campanha e o orçamento, o budget que você vai ter para trabalhar essa campanha também. E aí, junto com o público da campanha, você acaba tendo aí os 5 principais elementos que são direcionais para a campanha como um todo. Então, adapte esse slide da forma que mais convém para você. Use as linhas da maneira que mais convém para você também, beleza? Geralmente, cada agência ou cada estrategista tem uma preferência quando monta o plano de comunicação. Alguns levam em consideração algumas linhas, outros mudam outras linhas ou incluem muito mais linhas dentro da estrutura do plano de comunicação. O mais importante aqui é você entender qual é o modelo de Consplain que mais funciona para a sua agência e para as pessoas com quem você está trabalhando. Se você quiser usar algum desses modelos que eu mostrei aqui, na descrição aqui do vídeo você vai ter o link para poder baixá-los e trabalhar em cima deles também. É isso, no final ele vai ter essa cara aqui e se você quiser pegar esse modelo para você usar ou adaptar para a sua realidade, cata o link aí que eu vou deixar na descrição, beleza? Tendo então uma visão cartográfica da sua campanha, além de enxergar bem as estruturas, você saberá apresentar para o seu cliente todo o funcionamento dela e terá um desenho pronto para a equipe de execução desdobrar. Claro que eu resumi com os play aqui para terminar o tema de hoje, que é sobre estrutura de campanha. Esse é um assunto que merece ter um vídeo só para ele e eu posso fazer se vocês se interessarem nesse assunto também. Me contem nos comentários se vocês querem saber mais disso, saber mais de Consplain, que eu posso trazer um vídeo específico sobre ele e falar mais em detalhes para você. Acredito que hoje já dá para fechar o conteúdo por aqui, não é não? Então me escuta aqui. Para quem quer construir uma carreira longa na publicidade, para, independente da área, avançar de assistente até diretor, é vital, cara, é vital você entender uma estrutura de uma campanha, saber estruturar uma campanha e montar essa estrutura de forma clara para alcançar os objetivos dela. Hoje foi uma abordagem de um assunto longo e um resumo de uma visão de muitos anos de carreira aqui para vocês. E como tem muita gente sem ter alguém para ensinar, acompanhar, aconselhar, eu vim parar aqui no YouTube. Se você quer aprender mais de publicidade, segue o canal e cola aqui comigo. E se você ficou até aqui, eu tenho certeza que algo você aprendeu com esse vídeo. Então, cara, deixa o seu like para incentivar o YouTube a entregar ele para mais pessoas. Eu já vou indo nessa e a gente se encontra no próximo vídeo. Beleza? Valeu!